Olá, iniciando a nossa live 16, às 17 horas. Hoje é dia 21 de agosto de 2020. Estamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios, meditando aqui junto com você, junto com o Adriano, que tem compartilhado conosco. Estamos ainda no capítulo 1, partindo para o final do capítulo 1. Já vimos muitos aspectos aqui dessa oração de Paulo, como ele ora pelos Efésios, o que move ele, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que a abundância deles, a fé deles em Cristo Jesus é que motivou Paulo a orar. Ele diz isso: ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação. Então nós já vimos esses aspectos da sabedoria, da revelação, e como ele faz isso? Ele ilumina os olhos do nosso entendimento, ou seja, do nosso coração, da nossa mente, vontade, emoção e consciência, que faz parte, esses aspectos fazem parte do nosso coração. Então, como obra de Deus, é através da iluminação, através da palavra que brilha sobre nós e nos dá um novo entendimento do texto, e aquele entendimento novo na nossa mente acaba se tornando em atitudes no nosso dia a dia. Assim era com os Efésios também. Paulo fala aqui, que a fé que há entre eles no Senhor Jesus se transformava em amor para com todos os santos. Então é uma fé que opera pelo amor, uma fé que se traduz em amor. E o que é o amor, senão a entrega, né? O amor ágape é a entrega. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus, Deus amou. Como que ele demonstrou esse amor? Dando Jesus Cristo, seu único Filho, para que esse único Filho se tornasse o primeiro de muitos. E assim aconteceu. O unigênito se tornou o primogênito. E a gente está vendo, isso aqui está tudo dentro de Efésios, sobre o propósito de Deus de nos tornar os filhos maduros através do processo da huiostesia. Nós vimos esse termo aqui um pouquinho antes, lá no versículo 5, para predestinação para filhos de adoção. O Adriano já está aqui acessando, vamos visualizar e iniciar. E conosco, chame alguém, mande um aviãozinho aí do Insta para chamar alguém para participar também com a gente desse estudo, que hoje vai ser muito bom, porque nós vamos entrar nos aspectos do Evangelho, da manifestação do poder de Deus em Cristo. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a vida de Cristo, sobre a ressurreição dele, sobre a posição dele exaltado acima de todas as coisas nos céus. Olá, Adriano. Olá, paz do Senhor a todos. Tudo bem por aí? Tudo certo. Tá um pouquinho frio, tive que fechar a janela aqui, tá meio escuro aqui em quarto. Acho que tá legal. Então tá. Mas paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo, a Ellen que entrou, a Ellen não, né, o Nakamura. Nakamura entrou. Nakamura Nakamura sofreu ontem, né? sofreu demais. Mas tem alguns irmãos entrando aí, A Deus Eneida abençoe a também. todos. Hoje um assunto assim espetacular que empolga, né? Vamos falar de algumas coisas que aconteceram com o nosso Senhor Jesus. E se aconteceram com o Senhor, é porque também aconteceram conosco. Por quê? Tudo o que aconteceu com o Senhor acontece conosco, exatamente. A vida dele está em nós, né? Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Exatamente. A vida dele e a nossa se fundem, né? Nós olhamos para ele e vemos a nós
nele. Assim é o processo de transformação do nosso entendimento. Nós enxergarmos as nossas pessoas dentro dele e enxergarmos os nossos irmãos também nele. Nós vimos isso há 2 encontros atrás. Exatamente. Sejam bem-vindos todos que estão aqui. Nós temos prazer, né, de estar com cada um aqui ao vivo. E também você que está acessando esse conteúdo no canal do YouTube, aqui no Insta também. É muito bom a gente poder compartilhar a palavra, né? Se uma pessoa é edificada, nossa, já é algo assim tremendo para a gente. Então, nesse sentido, nós vamos orar agora, pedir que o Pai fale conosco. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, dessa palavra rica, poderosa, tremenda, profunda. E nós queremos voltar nossos olhos, eu e o Adriano, e todos aqueles que estão ouvindo, para a gente poder submeter a nossa forma de pensar, submeter nossas mentes e ser iluminados pelo Teu Evangelho. E isso que se traduza em transformação do nosso entendimento e se transforma em amor para com todos os santos. Esse é o nosso desafio, nós colocamos na Tua dependência, estamos na Tua dependência, agradecendo pelas bênçãos, pela unção que o Senhor já derramou sobre nós, para compartilharmos e para ouvirmos também. Então, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Vamos ler, então. Estou aqui com a Bíblia da minha querida filha, a minha Bíblia Lilás. É uma versão muito boa, a versão revisada, fiel aos originais grego e hebraico. Então, diz assim, eu vou ler aqui já um pouquinho para baixo, né? Desde o 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Então, até aqui. Então, lemos no capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Então, nós vimos, Adriano, que essa iluminação do entendimento é basicamente para 3 aspectos. Para entendermos a nossa vocação, para enxergarmos as riquezas da glória da sua herança nos santos e também para nós entendermos essa sobreexcelente grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder, e aí diz que ele exerceu esse poder em Cristo, fazendo ressuscitar dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, a gente vai ver um pouquinho desses aspectos hoje, do que aconteceu com Jesus Cristo. Talvez valha aqui, talvez não, é bom a gente fazer uma recapitulação do Evangelho, né? Nós já falamos sobre isso, o Evangelho de Deus, que é tudo aquilo que diz respeito a Cristo. O Evangelho é Cristo. Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Cristo e o que aconteceu com ele, quais foram os eventos que marcaram ele, que pontuaram a vida dele, né? Então, isso bem rapidamente, nós vimos que, primeiro, o Logos era a palavra, era Deus, estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Depois essa palavra, Logos, se encarnou em um homem, ele desceu e tomou a forma de homem, de servo, a forma humana, e viveu como um homem, sendo homem, com as mesmas paixões, com os mesmos sentimentos, as mesmas lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Então a gente conhece dos evangelhos, né? Eu creio que cada um aqui já leu, pelo menos ali uma vez, 2, né? o Novo Testamento, e deixamos aqui um incentivo, leia o Novo Testamento, através da leitura que nós somos transformados também. Então, o Senhor Jesus Cristo viveu essa vida, depois ele tinha como objetivo, na verdade, dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele compartilhava isso com os discípulos, eles não entendiam muito bem, mas enfim, no final ali dos evangelhos, ele parte para a cruz, ele
se sujeita ali àquela morte, e morte de cruz. Ele fica ali na cruz desde as 9 horas da manhã, que era quando o primeiro cordeiro morria lá, o sacrifício contínuo, né, no templo. O primeiro cordeiro, 9 horas da manhã, ficou até as 3 horas da tarde, o segundo cordeiro que morria ali no sacrifício contínuo. Então estava acontecendo lá no templo, o sacerdote lá imolando o cordeiro, mas o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sendo imolado na cruz. Então ele morreu, foi sepultado. E aí nós vemos, através de alguns textos, que ele desceu à mansão dos mortos ou Hades, e tomou a chave da morte do inferno, e aí ele apresentou o sangue dele lá no tabernáculo celestial, aquele tabernáculo. Deus, lembra que Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou te mostrar o tabernáculo, como ele é feito aqui no céu, e você vai construir conforme o modelo que te foi mostrado. Então existe nos céus, na presença de Deus, um tabernáculo, que é o tabernáculo que inspirou Moisés a fazer aquele tabernáculo no deserto. Mas então, ele levou o sangue dele, ofereceu a propiciação pelos nossos pecados, nos comprou com seu sangue, e aí ele ainda apareceu aos discípulos muitas vezes ali no caminho de Emaús, naquela pesca lá em João 21, e em outras situações ele aparecia com forma diferente, ele estava treinando os seus discípulos a dependerem do Espírito, através de manifestar-se de formas diferentes, mas aí depois ele ascendeu ao céu. Então, nós sabemos que o Evangelho continua. Depois ele vai voltar a esta terra e vai reger as nações com vara de ferro e vai governar por 1000 anos. E a gente tem um estudo aqui no Insta também, se chama O Reino de Deus. A gente dá uma pincelada nesses assuntos também. Então esse é o Evangelho, Adriano. E aqui a ênfase é na manifestação desse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Amém. E esse Evangelho nos salva, né? Mas o que nos salva, irmãos, não é o fato da morte e ressurreição, como se de uma forma assim, isso aconteceu, a morte e a ressurreição, e ele pagou o preço. Mas o que nos salva realmente, irmãos, é a vida de Cristo em nós. Essa nos salva. Entende? Há uma diferença de... Quando a gente fala salvar, a gente está falando de um ato contínuo de vida em Cristo que nós experimentamos por causa da vida dele em nós. Então, a salvação não é algo que nós vamos experimentar no futuro e teremos. A salvação é algo muito presente, é algo atual. Por quê? Porque através de tudo isso que ele fez, ele conquistou para nós uma vida inteira. E esta vida que ele conquistou com, na verdade, com conhecimento do Pai, com segurança, assim, obedecendo o Pai em todas as coisas, se submetendo ao Espírito em todas as coisas, toda esta forma de vida, toda esta vida que ele conquistou, agora está em nós pelo Espírito, né? E aqui esse Evangelho nos salva, e é espetacular. Aí você também comentou a respeito disso, né? Que da operação do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus. E aí há algo interessante, né? Por que ele foi elevado ao maior posto de todos? Ele foi elevado ao nome dele, todo joelho vai se dobrar, e a ele tudo vai render glória, e ele está elevado acima de tudo e todos. Mas por que aconteceu isso? E você falou já também
e deu algumas dicas, né? Aconteceu isso porque ele foi o que primeiro desceu. Lembra da música? Deixou o esplendor de sua glória, né? Ele deixou o esplendor e ele veio viver como homem. E esse evangelho nos salva. O evangelho não está aqui para condenar o homem, né? Que condenou o homem foi a lei. O pecado, na verdade não foi a lei, mas foi o pecado que pela lei se tornou manifesto. Então, o evangelho é boas novas por quê? Porque ele nos salva. Agora, esse poder que atuou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, também atua em nós. E colocou o Senhor acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. É a este Jesus que servimos. E agora a gente vai, acho que, falar um pouquinho mais sobre esse versículo, né? Esse aspecto da ressurreição é um ponto assim central para nós. Afinal, nós somos os crentes, né? Crentes em quê? Nós cremos basicamente, fundamentalmente, na ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição em corpo total, sabe? Aquele corpo mesmo humano que foi sepultado, que sangrou ali, o homem Jesus, que sangrou, que deu sua vida, que morreu, foi sepultado, ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Nós cremos na ressurreição desse Senhor Jesus, sabe? Isso é muito importante. Eu já vi irmãos, aí não sei bem, assim, o que estava se passando, né, na mente da pessoa, mas ela tinha dúvidas, Adriano, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo havia realmente ressuscitado. Então, isso é algo, sabe, pela fé. É aquilo, nós somos submetidos a essa boa nova, nós somos anunciados, nós somos confrontados com essa palavra. E Deus nos dá a fé para crermos. Então, esse é o processo principal, a crença que Jesus ressuscitou. E nós temos essa convicção. Lá no túmulo, quem visita lá Jerusalém, né? A gente não sabe, eu nunca estudei a fundo esse assunto, mas há uma inscrição lá no suposto túmulo, né? Assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Está lá, a pedra aberta, né? Ali o túmulo vazio. E nós cremos firmemente nisso, sabe, irmãos? Isso é uma base da nossa fé. Então, não tenha dúvidas, recebe isso pela fé, porque isso é base para o nosso pensamento. Paulo falou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação e não vale nada. Se Cristo não ressuscitou, aquelas mentiras que os judeus contaram, porque o que eles fizeram? Eles foram lá para os romanos e disseram, o corpo não está mais ali. Aí eles pensaram, maquinaram a seguinte mentira, assim, foi propagado entre os judeus que os discípulos foram lá e roubaram o corpo. E aí foi escondido, né, em outro lugar, enfim. Então essa mentira foi passada de geração em geração e os judeus até hoje, muitos acreditam nisso, nessa fake news. Mas na verdade é que Jesus realmente ressuscitou em corpo, sabe? Aconteceu isso com ele. Então esse poder ele manifestou. O Pai, o Deus manifestou em Jesus Cristo, fazendo-o ressuscitar. Ressuscitou mesmo, com poder e grande glória. E não somente isso, pondo a sua direita nos céus. A sua direita, né, fala de uma posição de autoridade, uma posição de poder, de domínio. Ele está lá, à direita de Deus, nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio. Então, ele ganhou esta posição, porque ele antes desceu. O que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer queria também ter essa posição. Ele disse assim, eu vou fazer o meu trono nas extremidades do norte
e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria subir. Mas quem quer subir vai ser humilhado. Então, a vida de Lúcifer é uma constante queda. Ele desceu lá das regiões na presença de Deus para o segundo céu. Depois ele vai ser lançado à terra. Depois ele vai ser lançado ao abismo. E depois vai ser lançado no lago de fogo. É uma queda. Queda, 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 queda. Pelo contrário, Jesus, a palavra de Deus, ele se humilhou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele desceu. E aí ele foi subindo, exaltado, à destra de Deus. Depois ele, no milênio, vai ganhar o reino. Não que o reino não seja dele hoje. O reino, o soberano dos reis da terra, é Jesus Cristo. Mas ele ainda não está exercendo a sua justiça no mundo como ele quer, como ele... Porque não é tempo ainda, né? Se Jesus estivesse reinando hoje, na terra, não existiria mortes, fome, guerra, doenças, vírus, nada disso. Ele estaria reinando com justiça, com equidade. Mas ele está nessa posição hoje, à destra de Deus. E ele está realmente acima de todo o principado. Lúcifer está nas regiões aqui, no segundo céu. Ele é o príncipe das potestades do ar. Mas Jesus Cristo reina lá na presença de Deus. Ele está acima. Principado, poder, potestade e domínio. Não só que se nomeia neste século, mas também no futuro. Então, o domínio dele é para sempre. E nós vemos, né, no Apocalipse, em Daniel, que aquela pedra que cortada não pelo auxílio de mãos humanas, que bate naquela estátua que simboliza os reis da terra, os reinos da terra, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o último reino, e o reino do anticristo. Essa pedra que é Cristo vai bater naquela estátua, vai esmigalhar os pés e vai virar poeira, e ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Mas vai explicar aqui, que ele sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então esse processo de governar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, está ainda acontecendo por meio da igreja. Nós estamos fazendo esse trabalho hoje, de compartilhar, de repartir as riquezas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós ainda não vemos, Romanos diz, as coisas todas sujeitas, mas realmente estão, mas elas estão e vão se tornar de fato, né, na sua vinda, Adriano. Amém. Esta verdade de que ele foi elevado acima de todos, e, aliás, a primeira verdade absoluta, ele ressuscitou, né? Ele foi elevado acima de todos, todo principado, poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia. E aí você já iniciou esse verso que é tremendo. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Então vamos pensar assim, sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, a primeira coisa é que nós não vemos todas as coisas sujeitas ainda. Mas elas já estão. Elas vão entrar isso já é uma verdade, porém vai se concretizar ainda, né? E o corpo da igreja, que possui o pé, né, é que vai se elevar. Na verdade, não é que vai se elevar. Por causa de Cristo, que é o cabeça, então tem o seu corpo, e todas as coisas estarão sujeitas aos pés da igreja.
Bom, tudo isso vai acontecer e nós vamos estar reinando com o Senhor durante 1000 anos. E você já também mencionou aquela situação daquela pedra cortada, não com auxílio de mãos, que vem e derruba ou bate nos pés da estátua e esmiuça toda a estátua, e aí vira pó, na verdade, né? E só aparece o reinado de Jesus. Agora, aqui você comentou algo que é interessante. Ele é o cabeça da igreja, né? Todas as coisas foram sujeitas a ele e ele se colocou agora como cabeça da igreja. É interessante lá em Gênesis, desde o início, lá quando Adão é formado, ele procura uma auxiliadora idônea, né? E essa auxiliadora idônea para desempenhar um papel de submissão com ele em toda a sua vocação aqui da terra, né? Toda a sua tarefa. E isso é o que Jesus fez. Exatamente. Ele conquistou para si uma noiva, para que esta noiva, juntamente com ele, pudesse reinar. Uma das coisas que acontece é que, da mesma forma com que Jesus conquistou essa autoridade, é importante nós estarmos atentos para que a gente também conquiste. Muitos irmãos, alguns irmãos pensam que nesse momento agora presente, nós somos aqueles que mandam, ou como se o reino tivesse não apenas em nós, mas através de nós, sendo exposto para muitas pessoas. Não sei se eu vou conseguir ser claro aqui. Irmãos, a nossa posição atual é de sujeição ao nosso Senhor, não é de exaltação, e nem de exaltação em relação ao mundo. É de sujeição a todas as coisas que Ele pôs. Então, de sujeição a Ele, ao Pai e ao Senhor, por meio do Espírito. E esta verdade é a que vai nos transportar para uma realidade de reino em glória. Da mesma forma que Jesus se sujeitou e foi fiel até a morte de cruz, nós também, queridos irmãos, vamos ter que nos sujeitar e sermos fiéis. E aí, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, porque todo o destino do nosso Senhor, toda a vida dele, também é a nossa vida. E olha o que aconteceu no final. No final da vida do Senhor, aconteceu as maiores provas, né? Aconteceram a cruz, a crucificação, a morte e ressurreição, onde ele demonstrou em relação ao Pai toda a sua sujeição. Isso também vai acontecer conosco, irmãos. Nós também vamos amadurecer nesse nível, para que a gente também seja posto nesta condição. Não que nós precisamos vencer nada, porque nós participamos da vitória que Ele conquistou por nós. Isso é uma coisa. Por isso já somos mais que vencedores. No entanto, nós precisamos nos sujeitar ao Espírito, nessa posição de amadurecimento da igreja. Exatamente. É uma posição de nos sujeitar ao Espírito. Nos colocar numa posição de que Ele governe sobre nós, de que tenha o senhorio completo, né? A nossa luta hoje é para isso. O Paulo dizia que ele mesmo esmurrava o seu corpo, reduzindo a servidão. Ou seja, ele se sujeitava, ele apresentava o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, a nossa sujeição hoje, vamos colocar assim, a nossa guerra não é submeter a prefeitura da cidade ou a presidência do país. Isso pode acontecer, pode ser ocupado por irmãos, né, esses postos, mas a ênfase hoje é que nós vençamos
a nós mesmos, né? A nossa antiga maneira de pensar, os desejos da carne, a mentalidade que nós, por tradição, herdamos dos nossos pais, e colocar todas as áreas da nossa vida sujeitas ao senhorio dele. Quer dizer, é esse processo de descer. O mesmo processo que houve em Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo, deve acontecer em nós também. E o que houve nele? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não ficou exigindo os direitos dele diante de Deus. Aquela coisa, né? Aquela oração. Eu determino, eu profetizo, eu quero, eu posso. Assim, como que se apresentando os nossos direitos diante do Pai. Não. Nosso desafio é a sujeição hoje. Aí depois, sim, Apocalipse diz que quem vencer vai reger, vai se assentar no trono com ele e reger as nações com vara de ferro. Com vara de ferro. Então, lá sim, vai ser a hora do povo de Deus exercer domínio, governo sobre as nações. Lá sim. Mas, primeiro, é esse processo que nós estamos agora. Esse é o tempo da gente se sujeitar, ser trabalhado por Deus. Claro, exercer domínio naquilo que é assim, a nossa parte, né? Ordenar a nossa vida, abençoar a nossa família, ter os filhos em sujeição, ser um bom empregado, dar bom testemunho. Quer dizer, a gente está reinando sobre esses aspectos, mas não no aspecto de poder. E aí você falou, né, Adriano? Assim como Jesus também no final sofreu, parecia, quem olhava de fora, parecia que ele estava sendo derrotado, né? Pilatos mesmo falou, você não sabe que eu tenho poder sobre você, que eu posso te libertar aqui, mas aí Jesus falou, olha, nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. E aí o próprio Jesus na cruz, né, ele tinha consciência, ele falou, ninguém toma a vida de mim, eu espontaneamente a dou. Então, essa era nossa é a era da gente entregar a vida espontaneamente, nos deixar que Jesus Cristo seja o nosso Senhor sobre todas as coisas. E a gente está nesse processo, né? João diz também depois, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Nossa, já estamos quase caminhando para o final aqui, mas esse assunto da exaltação, aqui a gente poderia meditar em cada uma dessas categorias aqui, né? Mas eu acho que não vamos nos deter disso, do principado, poder, potestade, domínio, mas o fato é que todos vão se dobrar, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, mediante essa atitude dele, de humilhação, de sujeição, a recompensa dele. O Salmo diz assim, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ou seja, o pai falando ao filho. Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. E é isso que o texto está falando, né? Sujeitou todas as coisas a seus pés. E aí, provavelmente segunda-feira, se Deus nos permitir, nós vamos avançar nessa questão do corpo, né? E aí vamos ver a plenitude, né, desse corpo que enche tudo em todos, e essa sujeição aos pés da igreja, que é o seu corpo, e ele sendo o cabeça da igreja, Adriano. Então eu vou me despedindo daqui dos irmãos. A gente tem vontade de ficar mais, né? Mas a gente se propôs a não passar muito de meia hora esses estudos, para ficar bom, para a gente pegar a sequência. Se você ainda não ouviu desde o começo, tem aqui aí no history, né, do Instagram, desde do versículo 1, nós estamos compartilhando. Então, Adriano, você pode já fazer as considerações finais.
Vamos ficar com esta verdade de nos sujeitar ao Espírito. A grande verdade é que nós hoje abençoamos os nossos irmãos e as pessoas que nos cercam, sendo alimento para eles, né? Porque o Senhor nos chamou para frutificar. Ora, frutificar fruto é um alimento. E as pessoas precisam se alimentar daquilo que é gerado em nós. Então toda a vida de Cristo está em você para você gerar alimento para as pessoas. Não para você reinar sobre as pessoas, mas para você gerar alimento para elas. E esse alimento é aquilo que dá vida, né? Então, o alimento é produzido pelo Espírito, o fruto é dele, e esse alimento vai dar vida aos irmãos. Aquele pão que partimos na ceia, né, no partir do pão, aquilo ali somos nós, é o corpo de Cristo. Também foi Cristo, o corpo dele que foi rasgado naquela cruz, mas também é nós, somos nós, cada um de nós. Então, eu fico com essa palavra. Seja também, siga os mesmos passos do Senhor, porque a vida dele está em você. Ele conquistou essa vida para que vivamos esta vida, uma vida cheia e plena dele mesmo. Muito bom. Ó, amanhã, 9 horas da manhã, temos o estudo de Apocalipse na web rádio Jesus é Mais. 9 horas ao vivo. Segunda, retornamos aqui às 17 horas com a nossa meditação sobre Efésios. Daqui a pouco, você que está ouvindo ao vivo aqui, daqui a pouco, às 18 horas, tem a live com Paulo Borges Júnior, uma bênção também. Ele está meditando essa semana sobre Davi, que matou o Golias. Fiquem com Deus, queridos. Tchau! Até mais, pessoal.